Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Gostaria de compartilhar com você dois exemplos, claro, que mostram através da Bíblia Sagrada que quando você tenta se justificar, ser aceito, ser salvo, ser inocente diante de Deus, através de obedecer a lei de Moisés, você não consegue através de obedecer todos os 613 mandamentos, 10 principais mais 603. Mas quando você tenta, pela graça, pelo que Jesus fez, pelo sangue inocente que Jesus derramou, aí fica muito mais fácil, tirando de cima de você todo o peso, todo o fardo, todo o jugo, deixando sobre Jesus Cristo, e principalmente porque ele já levou. O exemplo que eu vou compartilhar com você é sobre Zaqueu e o jovem rico. Um vivia sobre a lei e quis se justificar sobre a lei de Moisés. E o outro, Jesus demonstrou abundância de graça. E a gente vê no desfecho final uma diferença extraordinária nos resultados. Mas antes de compartilhar esses dois exemplos com você, eu peço que você inscreva-se, que você siga, que você deixe um like, tá bom? E de preferência também compartilhe com seus amigos, pelo menos com 10 amigos, e você receberá recompensas especiais do nosso Criador, assim como também nós que estamos prestando esse serviço ao Reino de Deus. Desde já, muito obrigado de coração. Em Gálatas, capítulo 3 e também em muitos outros trechos bíblicos no Novo Testamento, fica claro que nenhum ser humano é salvo ou justificado, aceito por Deus pela obediência à lei de Moisés, aos 613 mandamentos. Porque todos nós pecamos milhares de vezes durante a vida. A pessoa, na verdade, se torna maldita, pois está escrito em Gálatas, por exemplo, repetindo o que está escrito no Antigo Testamento: maldito seja todo aquele que não permanecer em todas as obras da lei que está escrito nesse livro da lei. Por isso que se a pessoa não cumpre todos os mandamentos, a pessoa é maldita. E esse versículo, Gálatas 3,11, termina dizendo: porque o justo viverá da fé. É uma pena que desde a infância a gente ouve a grande maioria dos pregadores dizendo que o justo viverá, se sobressairá, ele será salvo pela obediência. Mas a Bíblia diz que não é pela obediência, né? Ninguém consegue obedecer efetivamente todos os 613 mandamentos. Se for depender da obediência, nós somos malditos, ou seja, amaldiçoados, e nós vamos para o inferno. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que é algo que qualquer pessoa, até uma criança, pode exercer fé em Cristo através de manter um relacionamento simples e diário com Jesus Cristo, dedicando alguns minutos para pensar nele, o elogiar, agradecer, fazer declarações de amor e também conhecê-lo lendo, ouvindo, assistindo a Bíblia Sagrada. Agora, observe esses dois exemplos, os quais eu vou compartilhar com você. Em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 30, também em Marcos capítulo 10, versículos 17 a 31 e também em Lucas capítulo 18, versículos 18 a 30, tem a passagem onde Jesus ele fala com o jovem rico. E o jovem rico, ele foi alguém ensinado, criado, educado na lei de Moisés, se esforçando para cumprir ao máximo, para obedecer estritamente a lei de Moisés, os 613 mandamentos. Observe que Jesus Cristo veio e estabeleceu uma nova aliança com toda a humanidade. Na antiga aliança, tudo se baseava na obediência à lei de Moisés, e até hoje a maioria dos pregadores continuam ensinando a lei de Moisés, algo que faz parte da antiga aliança, uma aliança que envelheceu, que se tornou obsoleta e foi abolida por Jesus Cristo. Muita gente lê dizendo que Jesus falou o seguinte: eu não vi abolir a lei, mas cumpri-la. Realmente, Jesus cumpriu, e nós, porque ele cumpriu, temos a vida eterna mesmo sem conseguir cumprir. Além do mais, Jesus ele veio, estabeleceu uma nova aliança e deixou apenas um mandamento, e não 613 mandamentos mosaicos, mas um mandamento. Em São João 13:34, por exemplo, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, na nova aliança, nós cristãos devemos amar as pessoas. E o que é amar? É tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, fazer somente o bem, nunca o mal, e buscar o interesse das outras pessoas, não os nossos. Quando a gente faz isso, a gente já cumpriu toda a lei, entendeu? Porque Jesus ele foi perfeito, nós somos perfeitos através do que Jesus fez. Então, voltando ao relato,
Jesus ele tem um diálogo com o jovem rico que vai até Jesus, e o jovem rico, um tanto orgulhoso de ter uma aparência, um estereótipo de alguém que obedecia a todos os mandamentos, ele começou falando com Jesus sobre, usando o verbo fazer. Ele disse: mestre, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? Observe que a Bíblia Sagrada não diz que nós somos salvos por nós fazermos. Jesus ele deu um brado na cruz dizendo tetelestai, ou seja, está feito, está consumado. Mas até hoje os pregadores e líderes religiosos, em sua grande maioria, mais de 90% deles, continuam dizendo que você tem que fazer para poder ser salvo. Eles dizem que você tem que fazer o quê? Tem que obedecer todos os 613 mandamentos, frequentar a igreja deles, pagar o dízimo, fazer caridade, pagar penitências, evangelizar de porta em porta. Algumas religiões ensinam que você só é salvo se você ir de porta em porta pregando, evangelizando, compartilhando o conteúdo, o assunto, a doutrina, os ensinamentos daquela religião. Mas a Bíblia Sagrada diz que o justo viverá da fé, Gálatas 3,11, Marcos 16,16b diz que todo aquele que crer será salvo, São João 3,16 diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele, qualquer pessoa que crê, seja salvo. Atos 16, o carcereiro diz: senhores, que farei para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Então a gente precisa crer e não apenas e não fazer as obras da lei, não apenas obedecer todos os mandamentos. A gente precisa simplesmente crer. Crer é algo diferente de simplesmente acreditar. Quando você crê, além de acreditar, você coloca em prática a sua crença. Se eu falo você, olha, você precisa acreditar em mim que quando você come comidas não saudáveis e você não pratica atividade física, ou seja, come comidas ruins, gordura, massa, etc., e não pratica atividade física, você vive menos, você engorda, você contrai doenças. Você pode dizer: sim, eu creio, aliás, eu acredito em você, eu acredito no que você está falando, é verdade, então você acreditou. Mas se você, depois disso, você continua comendo comida não saudável, comida gordurosa, massa, muito açúcar, excesso de açúcar e de sal, etc., e não faz atividade física, você acreditou em mim, mas você não creu. Então, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou, derramou seu sangue inocente por você, isso não torna você alguém que crê, alguém que é salvo pela fé. Você precisa colocar em prática a sua crença. Se você acredita que Jesus realmente é o Filho de Deus, por que não trata ele como Deus, tendo um relacionamento diário com ele, adorando a ele, elogiando, agradecendo? Por que você não o considera? Quando as pessoas vivem o dia inteiro, todos os dias, a vida inteira, e não cronometra nem 5 minutinhos para manter um relacionamento diário com Cristo Jesus, na verdade essa pessoa não crê em Jesus Cristo, porque não coloca em prática o que ela acredita sobre Jesus Cristo. Mas a gente é salvo, como eu estava falando, pela fé, por crer. E o jovem rico não. O jovem rico, ele foi criado sobre a lei, sob a lei e também sobre a lei, e ele praticava ou se esforçava para cumprir todos os mandamentos. Ele começou um diálogo falando sobre a lei. Mestre, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? E Jesus, ele respondeu à altura, dirigindo a palavra a alguém que vivia segundo a lei, que foi criado segundo a lei. Uma das coisas que a gente precisa fazer para a gente poder entender bem a Bíblia é saber quem está falando. Muita gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ou seja, o conjunto dos livros sagrados, contém a palavra de Deus. Contém a palavra de anjos, contém a palavra de seres humanos, contém até a palavra de um jumento que falou com Balaão, e contém até a palavra do diabo. Lá em Jó está escrito: pele por pele, tudo o ser humano dará pela sua vida. Quem disse isso? Foi Deus? Está na Bíblia. É a palavra de Deus? Não, é a palavra do diabo. O diabo que disse isso lá no livro de Jó. Então Jesus Cristo, ele responde dizendo para alguém que foi criado sobre a lei, que vivia tentando obedecer todos os mandamentos da lei. Jesus disse: você conhece os mandamentos, você foi educado na lei de Moisés, e você sabe que está escrito lá: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E o jovem, cheio de orgulho, ele respondeu: tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. O que me falta
fazer. Ele não falou crer, nada de fé. Ele falou que me falta ainda fazer para obter a vida eterna. Então Jesus complementou com mais uma ação e não fé. Ele disse, pratique mais uma ação para você ser perfeito. Vá, venda tudo que você tem e você venha e me siga e você terá a vida eterna e um tesouro no céu. O jovem saiu cabisbaixo, muito triste, e foi para longe de Jesus. Todas as pessoas que tentam, ou a grande maioria que tenta obedecer a todos os mandamentos da lei de Moisés, acaba se afastando de Jesus, virando as costas, e isso é que condena as pessoas ao inferno e não os pecados, uma vez que Jesus já foi condenado por todos os pecados da humanidade. Então o jovem, ele saiu por quê? Porque Jesus, ele falou algo que o jovem precisava fazer de acordo com a lei de Moisés. E Jesus também, com essas palavras, mostrou que o jovem não conseguia guardar nem mesmo o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz o seguinte, não terás outros deuses além de mim. E o jovem rico, ele tinha um Deus no seu coração. Por fora, ele tinha uma excelente aparência de um homem santo que guardava todos os mandamentos, todo mundo admirava ele, alguém que tem um excelente comportamento, que faz boas ações, caridade, e exteriormente é um homem santo, ele obedece todos os mandamentos. Eu nunca vi ele praticando algum pecado, pois lá no coração dele, ele era idólatra, ele não conseguia guardar nenhum primeiro mandamento, porque todo o que ele tinha no coração era suas riquezas, suas propriedades, as suas fazendas, os seus bens, a sua riqueza. Esse era o principal lugar no seu coração, e não Deus, o seu Criador. Então ele era idólatra, ele praticava a idolatria. O primeiro mandamento ele não guardava, agora imagine todos os outros 612 mandamentos. Então ele saiu triste. Agora observe outro exemplo. Zaqueu, um homem baixinho, muito rico, ilicitamente, através de cobrar impostos. Ele, por exemplo, cobrava um imposto que era 2.000 e dizia, olha, o imposto ele dá 2.680, e a pessoa pagava. Tinha outro cara muito rico, quanto é o imposto? Que era 4.000, ele dizia, é 5.500, aí a pessoa pagava 5.500. Tinha outro ricaço, quanto é o imposto? O seu imposto, que seria 8.000, ele dizia, são 10.200 reais. Um exemplo, Aí ele pagava, e assim ele era muito, mas muito rico, de forma ilícita, pecador, descumprindo também a lei de Moisés. Mas observe a diferença. Ele não foi até Jesus falando da lei. Ele subiu sobre uma árvore para ver Jesus passar na multidão. E aí Jesus ele saiu lá do meio da multidão e veio até Zaqueu e disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa da árvore, porque hoje convém ir à sua casa, fazer uma visita a você, pousar na sua casa. Observe uma coisa sobre graça e não sobre a lei. Primeira atitude de graça, Zaqueu, um grande pecador, rico ilicitamente, um corrupto, ele merecia que Jesus saísse lá do meio da multidão e viesse dar atenção a Zaqueu? Não, Zaqueu não merecia. Então é uma grande demonstração e atitude de graça. Segundo, Zaqueu merecia que Jesus fosse até a casa dele, um pecador, um homem santíssimo, Deus encarnado em um ser humano, sendo santíssimo, dono do universo. Zaqueu não merecia, mas uma demonstração e ação de graça da parte de Jesus Cristo, de favor imerecido. E lá nessa visita a Zaqueu, em nenhum momento Jesus falou sobre leis, sobre mandamentos, Jesus não repreendeu, não corrigiu, não acusou, não denunciou Zaqueu pelos seus pecados, pelas suas riquezas ilícitas, mas havia alegria, havia festa, havia contentamento, havia abundância de graça e 0% da lei de Moisés. E de repente, qual foi o resultado? Zaqueu do nada fala, mestre, olha, eu a partir de hoje vou separar metade do que eu ganho e vou dar para os pobres. E se eu tenho defraudado, se eu tenho adquirido algo, me apropriado ilegalmente, indevidamente de bens alheios, de dinheiros alheios, eu vou devolver quadruplicadamente. Você observou a diferença dos resultados finais, dos desfechos finais do jovem rico para Zaqueu? Jovem rico vivia sob a lei, falou sobre a lei, um diálogo sobre a lei, mandamentos,
mandamentos, e no final ele saiu para longe de Jesus, triste, cabisbaixo. Mas Zaqueu, ele não falou nada da lei, Jesus também não falou nada da lei, somente graça, abundância de graça e 0% da lei. Qual foi o resultado da graça? Foi que Zaqueu, ele se arrependeu, ele mudou a sua mente. Arrependimento não é parar de pecar, arrependimento é mudança de mente. Zaqueu mudou a sua mente e ele espontaneamente, sem ninguém falar, olha, se você continuar praticando o pecado, esse pecado aí, ficando rico ilicitamente, você vai para o inferno. Você tem que obedecer todos os mandamentos, você tem que ir à igreja, pagar o dízimo, fazer caridade. Não. Sem nada de lei, do nada ele fala que vai mudar o seu comportamento, ele mudou a sua mente e falou, eu vou dar a metade do que eu ganhar. O lugar mais difícil de entrar em um ser humano é no bolso. É o que tem mais difícil de transformar um ser humano, ele ser generoso, porque a maioria das pessoas são mesquinhos, são egoístas, mas Zaqueu, sem falar nada da lei, mas a abundância de graça, ele mudou a sua mente, dizendo, a partir de hoje eu vou dar metade do que eu ganho, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Mudança extraordinária no ponto mais difícil de haver transformação, que é no bolso de um ser humano. Isso tudo por causa da graça e não da lei. Então não olhe para a lei de Moisés, não siga Moisés, olhe para Jesus Cristo, siga a graça, pense na graça, veja quanto Deus ama muitíssimo você. Você praticou milhares de pecados durante a vida e todo dia Deus está te dando vida, saúde, luz, calor, oxigênio, água potável, alimentação e muito mais. Há milhares de anos Deus já sabia de todos os pecados que você ia cometer, e mesmo assim ele deu o seu filho, o Senhor Jesus, para morrer lá na cruz. Jesus já sabia de tudo e mesmo assim ele suportou todo aquele sofrimento. Você precisa crer na graça, e o final de tudo é que você vai se apaixonar pelo Senhor Jesus, assim como Zaqueu. Você vai enxergar que Deus está te dando a vida eterna, mesmo você pecando, mesmo você tendo vícios, mesmo sem você merecer. Ele está transformando a sua vida, está abençoando, abrindo portas, está curando você. Tudo começa a dar certo na sua vida, mais paz no seu lar, mais amor no seu casamento, o seu dinheiro começa a render. Como é que você vai continuar praticando pecados contra alguém que te ama tanto, que está te abençoando, te salvando, mesmo sem você merecer, mesmo você pecando? A graça leva você a fazer muito mais do que a lei manda, e não apenas obedecer a mandamentos. Comece ainda hoje a enxergar mais e mais a graça. Eu sugiro que você também assista no YouTube Joseph Prince. Ele é um pastor das Filipinas, um dos top 10, um dos 10 maiores pastores no mundo, e ele ensina muito bem sobre a graça. Nesses 16 anos que eu tenho um relacionamento com Deus, ele é o pastor número 1 que eu tenho encontrado que ensina bem a graça. Então pesquise Joseph Prince e você vai gostar muito, tá bom? Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão Lucielmo Santana. Se você não tem um relacionamento ainda com Jesus Cristo, que não olha para você vendo os seus pecados e exigindo que você obedeça a lei de Moisés, mas ama você do jeito que você é, incondicionalmente, comece ainda hoje. Quando você fala, Senhor Jesus, fala de coração algo do tipo, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu te aceito como meu Senhor, eu quero iniciar um relacionamento diário contigo. Você já tem a vida eterna, instantaneamente, tá bom? Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão Lucielmo Santana, e termino pedindo que você deixe o seu like, que você compartilhe. Você vai estar servindo a Deus, enriquecendo pessoas com a graça. As pessoas estão saturadas da lei de Moisés. Enriqueça os seus amigos com a graça, tá bom? E com a nova aliança. Um abraço, que Deus abençoe.